Uma boa noite para todos. Queremos saudá-los com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite falaremos sobre o tema Tome a posição certa, seja uma bênção. Vamos ler o texto bíblico do julgamento do Senhor Jesus, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, do versículos 13 ao 25, onde assim está escrito na palavra de Deus. Então, reunindo Pilatos os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, disse-lhes: Apresentaste-me este homem como agitador do povo, mas tendo-o interrogado na vossa presença, nada verifiquei contra ele dos crimes que o acusais. Nem tampouco Herodes, pois nulo tornou a enviar. É, pois, claro que nada contra ele se verificou digno de morte. Portanto, após castigá-lo, soltá-lo-ei. E era-lhe forçoso soltar-lhes um detento por ocasião da festa. Toda a multidão, porém, gritava: Fora com este! Solta-nos a Barrabás. E Barrabás estava preso, por sedução do povo e também por homicídio que havia cometido. Desejando Pilatos soltar a Jesus, insistiu ainda. Porém, cada vez mais eles gritavam: Crucifica-o! Crucifica-o! Então, pela terceira vez, lhes perguntou: Que mal fez este? Nada achei contra ele para condená-lo à morte. Portanto, depois de castigá-lo, soltá-lo-ei. Mas eles gritavam, pedindo que fosse crucificado. E o seu clamor prevaleceu. Então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido. Soltou a Barrabás e entregou Jesus à vontade deles. Se Pilatos tivesse sido verdadeiramente um homem corajoso, teria libertado a Jesus, a despeito das consequências e da vontade deles. Mas a multidão bradava enfurecida, e Pilatos se curvou diante deles. Muitas vezes em nossas vidas, assemelhamos-nos a Pilatos. Mesmo sabendo o que é certo, decidimos não fazê-lo. Às vezes, porque o que é certo irá beneficiar alguém a quem não consideramos ou de quem não gostamos, sem sequer haver motivos para isso. Quando você tiver uma decisão difícil para tomar, não o faça motivado por pessoas que estão ao seu redor. Não se deixe influenciar por outros. Não queira diminuir nem aumentar a pressão das pessoas que estão à sua volta. Tente, antes de qualquer coisa, discernir o que é certo do que é errado. Perceba antecipadamente que a decisão certa será por Deus abençoada, mesmo que às vezes tenhamos consequências desagradáveis, tais como rejeição social, raiva, discriminação, etc. Então lembre-se de Pilatos, que tomou a decisão errada. E tome a decisão de posicionar-se ao lado do que é certo, a despeito daquilo que outras pessoas pensam ou acham ou queiram pressioná-lo a fazer. Jesus não merecia aquilo que estavam fazendo contra ele, embora estivesse nos planos de Deus. Antes, pelo contrário, em toda a sua vida, procurou sempre fazer o bem, e sem olhar a quem. Em seu ministério terreno, Jesus só fez o bem. Ensinava os preceitos divinos, curava os enfermos, libertava os cativos e oprimidos por Satanás. Quando Estevão morreu, proferiu palavras semelhantes às que Jesus proferiu na cruz do Calvário. Isto porque os primeiros cristãos ficavam contentes quando sofriam perseguição, como Jesus sofreu. Porque isto significava
que eram considerados dignos de tal honra. Estevão estava pronto para sofrer como Jesus e para pedir perdão ao Pai por seus assassinos. Tal disposição só poderia vir do Espírito Santo de Deus. Logo, o Espírito Santo também pode nos ajudar, como fez com Estevão, a responder com amor aos nossos inimigos. Pense, como você reagiria se alguém o perseguisse, o ferisse, estando você certo? Não confundamos caráter com reputação. Caráter é aquilo que você é de verdade. Firmeza e coerência de atitudes, características e traços relativos à maneira de agir e reagir de uma pessoa. Reputação? Reputação é o conceito de uma pessoa mediante um grupo social. É aquilo que dizem que a pessoa é, embora não o seja. A reputação atribuída a alguém pode ser correta ou equivocada, enquanto o caráter não, ele é real. Não atribuamos a outrem uma reputação que não lhe cabe, na tentativa de manchar o seu caráter, pois Deus é justiça. É difícil mudar a reputação de alguém. Saulo, transformado por Jesus em Paulo, tinha uma terrível reputação entre os cristãos daquela época. Eles não aceitavam Paulo entre eles, mas Barnabé, um judeu convertido, tornou-se uma ponte entre Paulo e os apóstolos. Tome uma posição, e certamente a posição certa. Encontre maneiras de tornar-se uma ponte ou uma bênção na vida de seus semelhantes. E que o Senhor Jesus, com a sua graça e misericórdia, a todos abençoe nesta noite em nome de Jesus. Esta foi mais uma palavra que salva e liberta. Queremos pedir a você que ainda não é inscrito, se inscreva, coopere conosco neste trabalho de evangelização e compartilhe com outros estes vídeos para que outras vidas também sejam, por Deus, abençoadas. Uma boa noite, no nome de Jesus.